que tu pensa sobre Algo bom. algo bom? Sim. Yasmin, o que tu pensa, Yasmin? Uma qualidade. Uma qualidade, Algo necessário. algo necessário, uma virtude, algo bom, algo necessário, uma qualidade. Seu Nico, quando o senhor pensa em virtude, o que o senhor... Algo muito importante, né? Quem mais quer contribuir? Também pensei que é uma qualidade. Uma qualidade, né? Então, Deus, ele seria o sumo bem, né? E as virtudes são esse bem em nós para Deus e para nós. Então, o bem, ele circula em nós, ele está em nós, assim como Deus está em nós. Mas nós precisamos dos dons do Espírito Santo para atualizar esses atos de virtude na nossa vida cotidiana. Então, por exemplo, assim, no nosso batismo, nós recebemos os dons do Espírito Santo, né? Que a gente sabe, a sabedoria, a fortaleza, né? A piedade, a temperança. E todas essas virtudes e dons nós recebemos de graça, né? Nós recebemos como uma herança, digamos assim. E ali marcamos então uma vida como filhos. Antes só criaturas, antes do batismo, e depois do batismo, somos então, ingressamos numa vida que vamos ter uma promessa de outra vida, além dessa vida que vai passar, né? Uma outra vida que é celeste, que é uma vida das bem-aventuranças, que é o nosso desejo maior, que é estar totalmente na presença e com Jesus, com Deus, na eternidade. Então, as virtudes, a Carol falou sobre a temperança. A temperança é uma das 7 virtudes que eu acho muito, muito interessante. Por quê? A temperança, quando a gente fala em clima temperado ou tempo temperado, né? Nem é aquele tempo tão frio, nem aquele tempo tão calor. É temperado, é moderado, é ponderado, é equilibrado. Então, a temperança é um bem que a gente precisa na nossa vida, na nossa rotina, né? E através do batismo nós recebemos esses bens, né? e os dons. E a igreja, ela diz o seguinte, que as virtudes elas têm duas áreas, que tem as teologais, que a gente conhece mais, que são as que o padre fala na missa, que a gente tem mais intimidade, que é a fé, esperança e caridade. E tem as virtudes cardeais, que seriam virtudes que essas outras 3 giram em volta dessas cardeais. Então, as cardeais são as virtudes humanas. As teologais seriam virtudes divinas, digamos assim. E as cardeais são as virtudes mais que nós vamos, então, fazer os atos destas virtudes. As virtudes cardeais são as virtudes... são 4, né? Eu falei 7. 7 é no total, né? As 4
cardeais. E estudando aqui nesse catecismo, eu descobri que cardeal vem de uma palavrinha, talvez vocês já saibam, que é a palavrinha cardo, que quer dizer dobradiça, onde então as teologais giram em torno dessa dobradiça, que são as cardeais, que são a temperança, né, a prudência. Agora eu vou comentar sobre o nome de cada uma delas. É a prudência, a temperança, a justiça, a fortaleza. Então são 4 virtudes, 4 bens, né? 4 coisas boas que nos ajudam na nossa santificação. Então nós vamos, através dos sacramentos, nós vamos crescer nessas virtudes, crescer na fé, no amor, na caridade, na prudência, na justiça, na temperança, fortaleza. E pelo nosso sim, né? O nosso sim que a gente dá todos os dias, e sempre tentando cumprir ou obedecer o preceito de Deus, que é: eu não posso apenas ter as virtudes, porque se a gente faz o uso da razão, ou se a gente tem racionalidade, porque tem pessoas que não vão ter, né? Aquelas pessoas que estão em coma, ou que nascem com algum tipo grave, são acometidas de alguma doença grave mental, essas não vão conseguir ter uma consciência do que é uma virtude, né? Então nós que entendemos as virtudes, não adianta a gente só receber elas no batismo, a gente tem que fazer os atos, né? Um dos atos é esse que a gente está fazendo hoje, estudar, né? Dar aos outros o conhecimento, fazer com que o conhecimento circule, né? Se o conhecimento é um presente que Deus nos deu, que o entendimento, a ciência é um dom, eu não posso pegar esse dom e fechar ele, a chave, e guardar ele lá em casa, né? Eu tenho que pôr ele a serviço do reino. E a parábola dos talentos, né? O que tu fez com teus talentos? Multiplicar. Isso aí. Então, nós vamos... Vocês podem ir contribuindo, tá, pessoal? Por favor. Então, a virtude, como disse a Yasmin, né? É uma qualidade da alma. A nossa alma, uma alma virtuosa, ela está facilmente fazendo o bem. Então ela conduz melhor o bem. É como uma rede elétrica. A gente vai ter uma rede elétrica que vai conduzir aquela energia, aquela força, e vai fazer o que precisa, iluminar, né? Fazer o som, e vamos ter uma rede elétrica que vai dar um curto-circuito ali, que não vai conseguir praticar aquela energia, não vai conseguir conduzir bem aquela força para praticar o que ela precisa fazer, né? Ou é luz, ou é o som, enfim. Então a nossa alma é esse fio, né? É essa área onde circula os dons e os bens que Deus nos deu. E a forma como a gente recebe eles e lida com eles vai falar muito do nosso jeito.
Então, por exemplo, que me chamou um pouco a atenção aqui, eu até circulei aqui, é um tratamento que a gente dá tenham paciência. Tenham paciência comigo. A gente tá mais para aqui pro finalzinho. Como Deus é tão delicado conosco, né? Como Deus é tão suave para nós, para nos atingir, para nos cuidar. Ele nos cuida de uma forma silenciosa, né? A gente não fica vendo toda hora, assim como a gente vê a mensagem do telefone. Ó, Deus tá me cuidando. Ó, Deus me mandou uma mensagem: Janine, tô te cuidando, viu? Tô te dando os dons, ó. Janine. Não, Deus é sutil, né? E ali no dom da sabedoria, me chamou muito a atenção que é um dom onde nós contemplamos a eternidade a partir da sabedoria, que é uma verdade eterna para nós que somos católicos, a eternidade, né? O céu, a vida eterna, que é Deus. A eternidade é o próprio Deus, é o próprio amor, onde a gente coloca a nossa complacência. Então, a sabedoria é o encontro nosso com Deus, onde a gente vai ter a capacidade, vai ter a oportunidade de colocar a nossa delicadeza em Deus. Que coisa extraordinária. Então Deus nos cumula com a criação, com a potência de tudo aquilo que Ele fez, que é tudo muito grande, tudo muito forte, tudo muito bonito, e nós escolhemos, por amor a Deus, pela fé, por acreditar nele, usar essas virtudes e esses dons. De que forma? Seja bem-vinda, irmã. De uma forma complacente, que é uma forma delicada. Por que a gente vai ser delicado? Por que a gente não é mais firme com Deus? Porque Deus é o bem, Deus é o sumo bem. Então, eu preciso tratar isso como eu trato algo muito valioso para mim. Como é que a gente trata a nossa aliança? Como é que a gente trata um anel muito caro, que nos custou muito caro? A gente joga ele assim na cama, atrás do armário? Não, né? A gente cuida, a gente põe num lugarzinho. Se a gente tem um objeto que a gente custou muito para obter aquele objeto, como é que a gente trata aquele bem? Com delicadeza, né? Com zelo, com todo o nosso amor, né? Bom, então o que eu achei interessante assim, ó, falando sobre, dando as boas-vindas para nossa irmã, estamos falando sobre as virtudes, tá? Então, a virtude foi nos dada no batismo, junto com os dons do Espírito Santo, para a gente se purificar, para a gente se santificar. Mas isso depende da nossa escolha. A graça existe,
A graça está caindo. É o tempo da graça. A graça tá vindo do céu, de graça. Só que nós precisamos estar dóceis e sintonizar o nosso... Eu sou do tempo do rádio, né? Sintonizar a nossa estação na graça. O que é a graça? A graça é a promessa, a graça é a eternidade, a graça é o amor mais puro que existe, mais forte que existe. Então, no momento que a gente está sempre pensando nesse amor maior, que tudo vê, tudo sabe, tudo conhece, que é Deus, né? Que tudo pode, o nosso espírito, ele fica como se blindado contra várias coisas do mundo, né? Contra o medo, não que a gente não vá sentir, a gente vai sentir medo, angústia, raiva, a gente vai sentir ódio, a gente vai sentir tristeza, mas a gente vai saber enfrentar esse sentimento como filhos amados e que têm uma herança. Então, se eu sou filha, eu também sou cuidada, eu também sou acolhida por um pai, por uma mãe, né? Que me ama, que pensa em mim, que quer me cuidar, me conduzir a essa estrada da eternidade. Porque assim, ó, esse mundo aqui, os problemas do mundo, vamos na palestra da psicóloga lá e vamos conversar sobre as virtudes para esse mundo aqui. Não é para esse mundo aqui. É também para esse mundo aqui, em rumo a um mundo melhor, que é o céu. Que a gente não sabe se vai ser hoje de noite, se vai ser amanhã, se vai ser daqui 90 anos, né? A gente não sabe o dia e a hora de cada um de nós. Mas nós, naquele momento ali, nós vamos ter um renascimento, onde nós vamos ganhar um outro estado, onde nós vamos receber algo que foi prometido a nós. E aí, então nós estamos aqui para essa santificação. Nos dias de hoje, pode falar, Dudu, por favor. Não, eu ia falar no Carlo Acutis, que é um santo tão jovem e tão recentemente, né, beatificado e canonizado. Mas depois pode ir. Não, estava pensando, tu falou ali sobre a sutileza da mensagem de Deus. Ela não vem numa mensagem de texto pelo telefone, é uma coisa muito escancarada. E isso está ligado, ao meu ver, à questão dessa virtude que tu falou, da sabedoria. A sabedoria ela também está ligada ao livre-arbítrio e à nossa participação mais intensa com Deus. Deixa eu explicar melhor. O homem, ele é livre para escolher o bem. A gente pode escolher o mal, mas se Deus deu a liberdade e o livre-arbítrio para nós, quanto mais ele interferir, né, na situação, menos liberdade a gente vai ter, menos livre-arbítrio, mais sujeito a algo que não parte de nós. Então, isso é uma explicação para a questão do mal no mundo também, né? Que o Santo Agostinho se debruçou muito o que é o mal, né? E ele falava que o mal era a ausência de bem, né? Que Deus era mal e aquele mal existia porque Deus queria, né? É porque o homem poderia escolher o bem, mas optou pelo mal. Então, a sabedoria também ela está conectada no quanto a gente está voltado a Deus.
por participação, porque da nossa parte a sabedoria seria muito limitada. E, enfim, não sei se eu consegui explicar direito isso. Para mim foi uma novidade tu trazer isso quando tu disse assim, ó, que Deus não interfere toda hora, porque aí nós não seríamos livres. Tipo, eu vou ajeitar a cadeira pra Rosângela, né? Pra Rosângela sentar, senão ela vai cair. Se Deus fosse assim, né? Toda hora interferindo. Aí ele não daria o livre-arbítrio pro filho. Então um resgate, é um caminhar rumo, né? Sempre nesse renovo, né? Sempre. Por que a gente tem que toda hora vir pro padre fazer confissão? Por que a gente tem que comungar toda hora? Por que a gente tem que rezar todo dia o terço? Já rezei todos os dias, tem que rezar de novo agora. Fazer a quaresma, tem que fazer de novo outra quaresma, né? Por quê? Porque o que não nos deixa é o pecado. Esse não nos deixa. Está sempre, né? Que é a questão dos sentidos, né? Por onde esses vícios, que seriam não o contrário das virtudes, mas um bom exemplo para a gente entender as virtudes, são os vícios, né? Uma pessoa que está viciada numa coisa, numa tela, ou até numa bebida, enfim, toma muito mate, muito chimarrão, muito café, muita cerveja, enfim, está viciada em cigarro. Ela está bloqueada na sua liberdade. Então ela ganha a liberdade, só que ela se algema naquele vício. E aí, naquela sensação de prisão, ela começa a se apequenar, se ensimesmar. E cada vez que eu me apequeno, que eu me acho menos e que eu fico ensimesmada, que eu que tenho que resolver tudo, que eu que preciso saber de tudo, aqui em casa eu que controlo tudo, porque se eu não faço, ninguém faz, porque eu. Quanto mais a minha mente pensa no eu, mais eu fico longe de quem? De Deus. Porque já não é Ele que me dá a graça, eu que tenho que ajeitar um jeito de resolver aquele problema. Então, quando a gente entrega a nossa vida no altar, que a gente está comungando. Só vou ajeitar melhor, estava cortada. Será que a gente entrega mesmo nossas angústias, nossos medos, nossa pequenez? Será que a gente faz a verdadeira devolução do nosso medo, da nossa angústia, do nosso pecado? A gente consegue levar para Deus a nossa impureza? Porque, gente, maus pensamentos é o oposto de virtudes, né? Tudo isso que pecado, vício é o oposto da virtude. Todas essas coisas que a gente vive no nosso dia a dia, que são tóxicas, que nos fazem mal, pensar, sentir, agir de uma forma sem ordem, sem harmonia com a natureza, com o outro ser humano, né? É bem fácil, a gente diz para a pessoa, hoje eu não posso. A pessoa pediu um favor e tu diz, não, hoje eu não posso. Tu já ceifa aquela pessoa e tu te ceifa também junto com aquela pessoa. No quê? Na possibilidade de um reino de Deus. O rei quer reinar, mas o súdito não quer deixar ser coordenado pelo rei. Não, a gente não obedece a Deus. Então o reino de Deus é isso,
ele é uma lei, e a lei dele é bem clara: me ama acima de todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. É bem claro. Daí a gente faz tudo menos amar Deus e ao outro. A gente entra no YouTube para estudar finanças, para melhorar de vida. A gente entra no Instagram para ver se tem uma oferta de emprego. A gente não vai entregar lá no altar para Jesus o nosso pedido de emprego, o nosso pedido de oração, né? A gente conta com as coisas passageiras, terrenas, frágeis, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Quantas vezes a igreja esteve aberta este ano de 2025? Eu passei na frente e não entrei. A igreja estava com a porta aberta. Jesus estava sentado numa cadeira me esperando para conversar. Na quinta-feira, que é o dia da graduação. Ele queria saber: e aí, Janine, e as coisas, e o mundo, e a vida, como é que tá? Tu tá bem? Sabia que eu te amo? Eu simplesmente, não vou entrar. Por que a gente não entra? Porque a gente não sabe a verdade. A gente pensa que a gente está convertido. A gente não sabe que Deus está ali. Não, mas eu sei que Ele está ali. Mas se tu soubesse, tu ia entrar então. E falar com Ele. Porque Ele está te esperando. Ele está ali paradinho esperando. Né? Naquele pãozinho ali, branco. Então, é como a gente está falando do livre-arbítrio. A gente é tão livre que a gente se perde na nossa própria liberdade. A gente escuta assim, né? Eu tô perdido, eu não sei o que eu faço, tô perdido. Por que a pessoa está perdida? Porque ela não se sente com Deus. Ela não se sente com o amor de Deus. Ela não se sente filha amada de Deus. E principalmente não é sentimentalismo. Eu não me sinto. Não, eu não penso que Deus me ama. Eu não penso que eu sou filha. Se eu te perguntar assim, como é que é teu nome? O que tu vai dizer? E o sobrenome? Por que tu tem um sobrenome? Por que tu sabe o teu nome e o teu sobrenome? Porque ela sabe que ela é daquela família ali. Que ela foi criada, que ela foi adotada, ou que ela não foi biológica, daquele seio familiar. E nós todos... mas como eu e o Eduardo pelo mesmo pai, pela mesma mãe, mas então Deus vai gostar mais do Eduardo. Porque o Eduardo é mais calmo, mais tranquilo, mais estudioso, mais legal. Não, ele ama todos. Ama a todos nós. Então, assim, quando a gente consegue digerir essa verdade, talvez a gente leve dezenas de anos para entender isso. O que é ser filho de Deus? O que é a filiação divina? O que é... Né? Deus tem um plano para os seus filhos, tem um plano para nós. Que plano é esse? É um plano eterno que está para trás, agora e está para frente. E nós somos escolhidos. Agora, teve uma mulher que foi escolhida, que foi Maria. E ela não pecou. E ela está viva, ela não morreu. Então, gente, é diferente de Jesus. Falando sobre virtude, me lembrei de Nossa Senhora. Jesus,
é filho da é pessoa filho da Trindade. Ele é totalmente Deus e se fez homem, né? Maria não. Maria é humana. Jesus não era só humano. Então ela gerou a cada um de nós, né? E ela nos deu esse acolhimento e nos dá esse acolhimento todos os dias. Por quê? Porque é pelas mãos dela que o Espírito nos toca. Mas porque eu desejo. Quando eu digo mãe, me ajuda, Nossa Senhora me ajuda, ela está ouvindo, ela está vendo, ela conhece cada um de nós. Ela está viva está na glória do céu em corpo, divindade e em espírito também, né? E ela tem como rainha, como generalíssima do exército de Deus, ela coordena o exército dos santos anjos e dos santos e do Espírito Santo. Ela manda, ela não pede. E ela é nossa mãe. Então, se eu pedir a virtude da temperança para me ajudar, ela vai me mandar essa virtude. Mas amanhã, que é outro dia, eu tenho que pedir de novo. Mas como assim se eu já pedi ontem? Eu tenho que pedir todo dia a graça. Porque o pecado, ele tá aqui, ó. E se eu não lavo, ele fica mais impuro em mim. O pecado está em nós, a tendência está em nós. Mas se a gente não tem a certeza de possuir essa parentela, essa família que é a nossa família celeste, nosso pai, nosso irmão, nossa mãe, a gente só vai contar com as coisas terrenas. E aí a gente vai o quê? Ficar num desespero. Porque o terreno, ele é falho, ele é limitado, ele some. Cadê o fulano que sumiu? Cadê a fulana que sumiu? Né? E Deus não some. Maria não dispara de nós. Né? Então, a fé é quando a gente recebe no batismo o dom do entendimento. E esse entendimento, como diz aqui no catecismo, é eu entender o eterno, eu entender o mistério. Mas para aí, mistério não é para a gente entender, mistério é fora da razão do ser humano, porque é um mistério, né? Mas a gente, através dos dons do Espírito Santo, a gente pode entender o mistério. E até vou usar a palavra bonita que tem aqui, que eu sublinhei. E aceitar esse mistério das verdades que nos são tão... parece que está tão longe de nós, né? E que a gente não vê no sacrário. A gente acha que é uma relação de distância, essa relação do Pai e do Filho no céu. E o céu nos abre a porta dentro do sacrário, dentro da igreja, dentro da Eucaristia.
Agora eu já acho, tá, pessoal? Não sei quanto tempo nós temos. $15 minutos, tá. Então, assim, eu vou fazer um resumo, vou ler aqui sobre as virtudes cardeais, porque, assim, ó, as virtudes teologais a gente sabe mais decor, né? É mais simples pra gente guardar. Fé, esperança e caridade. Alguém aqui não sabia o que era virtude teologal? Vocês não sabiam o que é virtude teologal? Fé, esperança e caridade? Não? Mas vocês já viram falar junto? Sim. Fé, esperança e caridade. Isso, não sabia que São Paulo escolheu. Tá. O que é importante das três? A caridade. Porque as outras duas, elas não vai precisar de fé no céu, nem de esperança. Porque a fé é pra gente crer nisso tudo, nessa coisa toda que eu falei. A esperança é pra gente esperar tudo isso. Só que a caridade não vai terminar. A caridade, ela vai seguir depois no céu. É o amor. Tá? Então agora, antes da segunda vinda de Jesus, o que a gente precisa? Fé, esperança e caridade, né? O mandamento maior é a caridade, é o amor. Só que a fé e a esperança, elas nos impulsionam, porque elas vêm de Deus. Elas vêm do céu. Para nós, de graça. Só que a gente... É um dom gratuito. E as outras, que é a prudência, justiça, fortaleza e temperança, elas são dom gratuito, mas eu preciso agir nelas. Eu preciso agir de um jeito prudente, senão eu não vou estar tendo a virtude da prudência, né? Claro, a fé e a esperança também eu preciso agir, né? Me ajuda, Dudu, que eu me perdi agora. Só uma questão sobre a fé, a esperança e a caridade. Uma das coisas que separam algumas denominações protestantes, para Lutero era sola fide, só a escritura, só o que está escrito, só a fé. Porque em algumas vertentes do protestantismo, o homem não é capaz de, com a sua razão, entender Deus, entender o mundo. Então, ele não tem capacidade de por si só, fazer alguma coisa para a sua salvação. Na Igreja Católica é diferente. Na Igreja Católica a gente entende que, através da razão, a gente consegue compreender algo de Deus. E não é só a fé, nem só o que está escrito, porque a gente tem o magistério, tem a tradição oral, enfim. Mas para o católico, além da fé, é necessária a caridade. Mas que para os protestantes não, tu vai ser salvo porque Deus quer, Deus decidiu e pronto. Para nós não, a gente tem que se empenhar, a gente pode ter fé, mas não adianta só ter fé e não fazer nada. Alguma coisa a gente tem que buscar, sentido prático. Obrigada, Eduardo. Agora o Eduardo falou em algo aqui que me lembrei lá do finalzinho, que é as bem-aventuranças e as obras de misericórdia, né? Antes de tudo, mantende entre vós uma ardente caridade, porque a caridade cobre a multidão dos pecados. Gente, isso é muito bom, né? Ela não quer dizer que ser caridoso vai fazer perdoar ser pecador, né? Mas é muito bom, né? Quando a gente tem esse carisma, né, da nossa fé em entender que a santificação, a nossa busca pelo eterno conta também, Deus conta com a nossa obra também. Deus quis precisar de nós, né? Isso é uma outra palestra, né? De uma outra pessoa, não necessariamente.
Mas hoje, né, sobre os pecados, como que se eu ajudar alguém é como um recurso que eu vou ter para pagar a minha dívida com Deus? Deus nos dá esse bônus, Deus nos dá essa barbada. Então a gente sabe que é pecador, sabe que precisa muito da confissão, né? Acho que a confissão, Se já tiveram uma vida confessando pecados, né? Então, mas como todo dia fazer a higiene, todo dia limpar esse pecado de dentro de nós? Oração, sacramento, né? Pedir a graça, todo dia pedir a graça das virtudes, pedir a graça dos dons, e aí pedir nossas intenções, mas também agir de forma, também levar uma palavra para quem está confuso, fazer uma obra para aquele irmão que está passando sede, passando fome, para as pessoas que estão presos. Onde... pode falar. Só para essa questão de caridade, sim, é diferente de filantropia, né? A filantropia tu faz por algum motivo, né, justo ali e tal. É uma relação horizontal, assim, social. A caridade é uma relação vertical, direto com Deus. Tipo, eu não sei se aquela pessoa merece que eu ajude, mas por Deus eu vou ajudar. Seria mais ou menos essa diferença da caridade. E até falando sobre a questão da caridade e a fé, né? Tipo, os protestantes só a fé importa, a caridade é secundária. Um detalhe interessante com São Dimas, lá que estava sendo crucificado do lado de Jesus. O cara é um ladrão, que obra que o cara fez ali, pode ser um questionamento, né? O cara fez pelo menos duas coisas. Ele fez uma profissão de fé para Cristo e um ato de confissão ali. Então teve um sacramento ali na hora, né? Que dá para incluir como obra, né, no campo da caridade ali também. Sim. Como falou o sacramento. Primeiro isso é muito cronológico. Então, para a gente concluir assim, até não sei o tempo, os minutos. 7h24. A gente falou da temperança, que seria aquele equilíbrio, né? Nem tão. Quando a gente, por exemplo, vai escutar uma parte de uma pessoa que está com problema, tu tem que escutar ela sempre num caminho do meio. Tu não precisa ficar nem do lado dela nem contra ela. Pode ter uma temperança naquilo ali que tu está escutando, né? Uma criança chega para te contar uma história, não precisa acreditar na criança nem desacreditar na criança, mas sim até com a própria justiça, né, que é uma virtude, apreciar aquilo que está sendo dito de uma forma justa, de uma forma equilibrada, tá? Prudência, ela vem da nossa ação, e que é quando Deus olha a nossa ação e Ele diz: que bom que a Ana está agindo daquele jeito. Quando é agradável a Deus a ação, tá? A prudência é uma virtude que dirige toda a ação ao devido fim, e ela fica bem feita, e isso é o que é agradável a Deus, tá? Então a virtude é um bem, e a prudência é uma forma de tu fazer bem feito o próprio bem, né? E a justiça é a virtude pela qual
ofertamos ou damos a cada um o que lhe pertence. Então, a justiça, também eu posso ser justa comigo, quando eu penso algo, né? Eu sou filha de Deus, isso é justo, né? Mas geralmente é entre as pessoas que a gente vai usar essa virtude, né? Todas as virtudes a gente vai usar dentro e fora de nós, conosco mesmos e com os outros. E justiça é bem fácil da gente entender, não é tão complicado, né? E a fortaleza é a virtude que nos dá coragem para não temer perigo algum, nem a própria morte, no serviço de Deus, né? Então, o que seria essa coragem? É a liberdade de fazermos por Deus, para Deus, em Deus, porque Ele está nos acumulando e nos suplantando e nos ajudando para empenhar aquele esforço de usar a nossa fortaleza, de sermos, né, resistentes, ou até mesmo São fortes, né? Os mártires são fortes, né? Porque eles vão ali, renunciam tudo que é bom por Deus, a serviço de Deus. E a temperança, a gente já falou bastante. Jesus tem um exemplo que aquele padre bem conhecido, Paulo Ricardo, falou que Jesus, um exemplo de Jesus na temperança, né? Jesus jejuou no deserto, certo? 40 dias e 40 noites, não foi? Mas Jesus também fez festa nas bodas de Canaã. Então, ele soube também nos deixar essa mensagem. Não é porque a gente jejua que a gente não vai numa festa, né? E não vai se alegrar, né? E não vai ter nossos momentos de jejum, de reclusão, Vamos falar bem rapidinho dos dons do Espírito Santo. Já tiveram palestra aqui? Não? Tá. Os dons, eles servem, a gente ganha os 7 dons no batismo, e eles servem para a gente aderir na fé. Então, antes do batismo, sem o batismo, a gente não tem essa condição de filho de poder crer na verdade e na vida eterna. Então, deixa eu colar aqui. Os dons nos ajudam a gente se tornar cuidadosos com as coisas de Deus e zelosos nos atos das virtudes necessárias para conseguir a perfeição da vida cristã. Então não basta ser um cristão, eu tenho que tentar ser o melhor que eu posso. Não basta eu ser batizado, eu tenho que ser virtuoso, eu tenho que estar rogando a Deus pelos dons do Espírito Santo. Tá? Eu vou falar de 2 dons que eu acho que são no meu ponto de vista, os mais difíceis, e que os outros, a própria palavra dos outros, eles explicam, e esses são mais difíceis da gente entender. A piedade. Piedade é um dom pelo qual veneramos e amamos a Deus e aos santos, tá? E conservamos ânimo bondoso e benévolo para com o próximo por amor de Deus. Então, nós, pelo dom da piedade, nós cremos em Deus, cremos nos santos
e nos tornamos um pouco santos e um pouco bons, benévolos, bondosos porque somos bons, benévolos porque fazemos o bem, tá? Isso é a pessoa piedosa, é uma pessoa que crê em Deus, crê em Santa Teresinha, crê em Maria, ela crê nos santos. E por isso ela tenta fazer algo parecido com o que os santos faz. Orar, pedir a Deus, entregar a própria vida, tá? Isso é a piedade. E o temor de Deus é um dom que nós recebemos no nosso batismo, que ele nos faz adorar a Deus e ter receio de ofender a Deus. Tá? O temor faz com que a gente tenha receio de ofender a divina majestade e que nos afasta do mal e nos aproxima do bem. Então, se eu tenho medo de Deus, eu vou fugir de Deus, certo? Nem vou na missa, tenho medo. Mas se eu temo a Deus, é porque eu respeito e venero aquele Deus que eu não quero nem magoar ele, nem ofender. E isso, essa pureza, nos faz não ir para o lado do mal, de pecado, fazer fofoca, intriga e tudo mais. E esse dom vai nos lapidando no bem. Como ela vai indo bem, como ela gosta das coisas boas, como ela busca as coisas do alto, como ele é prudente, como ele parece estar sendo um homem cada vez mais santo, né? Por temor, porque ele tem esse dom infuso no próprio coração quando a gente é batizado, tá? Então agora, só pra gente terminar, vou falar um pouquinho das bem-aventuranças, que a gente falou todo o tempo sobre o céu, né? Desde o início até agora a gente está falando que a vida eterna, o céu, a nossa herança, né? Então lá na Bíblia, na carta de Pedro, fala que os bem-aventurados são vós, porque o Espírito de glória, o Espírito de Deus repousa sobre vós. Olha só, isso aqui é muito para mim, para hoje. Isso aqui dá muita coisa para mim. É lindo, né? Se alguém nos ferir por Cristo, se nós formos ultrajados pelo nome de Cristo, tipo assim, ela vai na igreja, ela é uma carola, ou é hipócrita porque passa só dentro da igreja, né? Nós somos bem-aventurados, porque o Espírito de glória, o Espírito de Deus repousa sobre nós. Porque nós escolhemos estar onde? Com Cristo, né? E claro que por isso nós vamos ser julgados. As pessoas vão nos julgar. Tu passa só na igreja, tu vai muito na igreja, tu tá sempre com os irmãos da igreja. É uma escolha, né? Cada pessoa tem as suas escolhas. E quais seriam essas bem-aventuranças que Jesus nos ensina? São 8, né? As pessoas, os bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que usam de misericórdia, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, os pobres em espírito,
Quem são os pobres em espírito? São pessoas que têm o coração desapegado das riquezas, que sabem usar suas riquezas, mas que não têm uma ânsia por suas riquezas, né? Quem são os mansos? É fácil, né? É uma pessoa bondosa, não se queixa, não se ressente, não é vingativa, é manso, uma pessoa mansa, tranquila, não fica alimentando intrigas e brigas e discórdia. É um manso, tá? Ele é bondoso. Quem são os que choram? Isso aqui eu achei interessante. Os que choram são aqueles que sofrem com aceitação as tribulações e que se afligem pelos pecados cometidos, pelos males e pelos escândalos que se veem no mundo, por se verem distantes do céu e pelo perigo de o perder. Esse aqui é muito lindo, tá no catecismo, eu passei no grupo. Interessante a gente ler depois, porque como a gente disse no início, como eu falei, a gente vai ter, isso sempre vai estar na necessidade da gente reler isso. É que nem a Bíblia, né? Conversar com Deus não é só, eu conversei, já fiz um curso, conversei com Deus, já sei tudo que Deus quis me falar, agora acabou. Não, eu tenho que conversar todo dia com Deus. Ler a Bíblia diariamente, né? Um versículo da Bíblia, a palavra, a liturgia. O outro é o fome e sede de justiça. Os bem-aventurados têm fome e sede de justiça. Eles anseiam ardentemente crescer cada vez mais na graça de Deus e na prática de boas obras e virtude. Então são essas pessoas que vieram hoje aqui. Por quê? Porque nós temos fome e sede de algo bom, de algo firme, de algo seguro para nós, que é a justiça, que é Deus, né? O próprio Deus, que é o bem, né? Quem são os misericordiosos? São aqueles que amam a Deus e por amor de Deus amam o seu próximo, se compadecem das suas misérias, quer corporais como espirituais, e procuram socorrê-lo conforme as suas forças e o seu estado. Esse aqui já é bem mais complicado, porque a gente é muito egoísta na nossa rotina, né? A gente não age muito de forma misericordiosa. Mas o convite é esse, que a gente abra o olho e coloque a nossa vida a serviço de Deus, que Ele vai nos ensinar a ser bom. Ele mesmo, o próprio Espírito dele vai nos cumular de força, de jeito para a gente poder conseguir aprontar nossas atividades, fazer as nossas coisas de um jeito que agrade a Ele, né? Eu acho que faltou só as obras de misericórdia, Eduardo, que é a caridade, né? As obras de misericórdia é dar conselho para quem tem dúvida, instruir os ignorantes, admoestar os pecadores, consolar os aflitos. Olha a coisa linda isso aqui. Perdoar as ofensas, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo, né? Que não é fácil. Rogar a Deus por vivos e defuntos. Rezar, né? Pedir a Deus por todos. Eu acho que era isso. Não sei se vocês querem conversar mais um pouco. O que vocês estão pensando para hoje? Eu acho que é interessante a gente ter essa fundamentação, porque hoje em dia as pessoas falam que é tudo muito relativo, né? O que é bom para ti não é bom para mim, então
a gente conhecer e se fundamentar, né, no que está na palavra e no que Deus, nessas virtudes e nos dons do Espírito Santo, nos faz ver que não é assim, né, que tem um rumo, um caminho, né, a seguir. E às vezes a gente fica indeciso ou questionando se realmente é relativo mesmo, se o que é bom para mim não é bom para o outro, enfim. Mas a gente tendo conhecimento, a gente vai ter fundamento para saber o que agrada ou não a Deus, né? E acho que é esse o fundamento maior. Que a Ana traz, é interessante essa nossa necessidade de ter uma firmeza, de ter uma segurança, né? Então a gente tem esse pai amoroso e ele nos manda amar. E se eu não estou obedecendo ao pai amoroso, a lei do amor, eu vou ser inseguro. O que ela falou é basicamente talvez o discurso de Satanás, né? Para cada um. Eu faço o que queres e que essa é a lei. É uma lei, inclusive, usada muito no satanismo. Personalizar tudo do meu jeito, que eu quero, que vale. Mas é o discurso da sociedade hoje. Sim. Tá em várias pequenas informações do dia a dia isso, né? Até numa festinha, né, que tudo tem tudo é o egoísmo para aparecer o egoísmo, para vender o egoísmo, sempre centralizando o ser humano, sempre centralizando algo que não é divino, que não é belo, né? Que não vem do céu, que não é celeste, que não é alto, algo passageiro, né? Que não nos dá segurança. Então, ele vai estar sempre conosco, mas o caminho é um caminho difícil, não é um caminho fácil. Porque nós temos muitas coisas velhas na nossa bagagem e que a gente tem que tirar e renovar. E aí que a gente encontra os problemas, é sempre no nosso próprio coração. Se a gente tem uma solução que é Deus, por que a gente sofre? Porque o nosso coração está trulhado de coisa de tralha. A gente não tira as coisas de dentro, não consegue botar Deus. O nosso coração tem medo, tem trauma, tem angústia, tem raivas, né? E a fé e a vida em Cristo, ela nos dá duas opções. O bem é bem, o mal é mal. Não tem mais ou menos. Ah, não, mas aquele caminho ali, ó, relativamente pode ser bom. Não. O caminho do bem é o caminho das coisas certas. Moralmente certas, religiosamente certas e boas para todos, inclusive aos olhos de Deus. Tem que ser bom para todo mundo? Não, tem que ser bom para todo mundo aos olhos de Deus. Porque pode ser uma coisa horrível, boa para todo mundo e Deus não achar bom, né? Uma escolha humana. Por isso que eu volto a dizer, o nosso rádio tem que estar sintonizado numa rádio celeste, não na rádio humana, não na Minuano ou na Alegrete, né? Tem que estar sintonizado em algo celeste, né? Não na Nativa. Agora alguém ouvia e disse que eu falei só da Minuano. Né? Posso encerrar? Não. Pode encerrar. Então, pessoal.